Bom, Rogério, no início do campeonato, muitos falavam em regularidade. Agora a gente tem comentado muito sobre maturidade que o grupo alcançou depois de um turno inteiro, 20, um pouquinho mais de 20 jogos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, até que a gente pode reparar que o último jogo não começou tão bem, mas conseguiu reagir no segundo tempo. Queria falar sobre a maturidade que o grupo tem alcançado a essa altura da competição. Eu acho que era uma coisa que ia ser desenvolvida com o passar dos jogos, né? Porque deixa de ser uma novidade a Série B, você começa também a fazer uma comparação com o nível, com as outras equipes, né? O rendimento dentro do possível nessas partidas foi bom, no geral. Os resultados também te dão uma confiança, isso vai fazendo com que os jogadores também vão se soltando, vão melhorando. E também, apesar de a gente estar jogando a Série B, não estava participando dos últimos anos, mas é um pessoal experiente em termos de carreira, assim, né? Se for pegar o currículo desses jogadores, são jogadores que frequentaram Série B, Série A. E perceber, ou através do nosso time, ou através das outras equipes, que um perde e ganha dentro dessa competição, ele é normal, né? Ele é normal. Então eu acho que isso que vai dando maturidade, o pessoal vai jogando, vai conhecendo a competição, vai percebendo que está com um bom nível para disputar a competição, os resultados vão ajudando e principalmente, como eu falei, você vence fora de casa o Paraná, e eu tinha comentado com vocês, e você não vê o vestiário numa euforia desproporcional, né? E ao mesmo tempo, quando você não vence, como foi o caso do Atlético, você também mantém uma normalidade. Eu acho que é isso, assim, aprender a assimilar derrotas e aprender também quando vence, né? Porque nós perdemos para o Criciúma, tivemos que reagir, perdemos para o Ceará e tivemos que reagir, entendeu? E quando ganha também mantém a mesma postura. Eu acho que isso está ajudando no contexto geral. Ao longo dessas rodadas, o Brasil já enfrentou equipes do Z4, do G4, times com técnico interino, com técnico chegando. Existe diferença em jogar com uma equipe lá de cima, lá de baixo, do meio da tabela, que vem com um treinador novo? Quais os tipos de dificuldades conforme a situação da equipe na tabela? No caso do Bragantino, que agora vem também de uma zona de rebaixamento, mas ganhando sábado pode até sair. As situações são diferentes, como tu falaste, mas o jogo em si ele é muito parecido, né? As dificuldades são as mesmas, por razões diferentes, né? Às vezes você tem dificuldade por estar lutando com uma equipe como o Atlético, tá bem na tabela, está com confiança também. Outros você tem dificuldade porque você pega equipes que estão tentando sair lá da zona de baixo e aí jogam a vida, né? A troca de treinador. Outro pega equipes que tem um treinador há bastante tempo, que tem uma certa normalidade. Outro pega equipes que trocam um treinador e aí gera uma motivação, pelo menos nos primeiros jogos, né? Então, assim, essas são situações comuns, né? E respondendo, né? Incluindo aquilo que a gente falou na primeira resposta. Pelo campeonato ser longo, ter 38 partidas, ser o ano inteiro, essas situações são normais. Talvez num campeonato curto, como o Gauchão, não tenha tanto essas trocas de treinador, enfim. E isso também é entender o campeonato, né? Eu acho que se o Brasil hoje está numa situação de razoável a boa, é porque ele consegue entender. Claro que essas situações ocorrem em qualquer competição. Eu acho que o mais difícil sempre no Campeonato Brasileiro, tirando essas particularidades que você relatou, o que a gente sempre fica mais preocupado é com a qualidade do adversário. Tá entendendo? Ele pode estar entre os 4 primeiros, ou ele pode estar entre os 4 últimos, mas se você for analisar individualmente,
sempre tem jogadores, bons jogadores, que se você se descuidar eles podem desequilibrar. Pode não estar num bom momento, mas o nível técnico ele é elevado. E eu acho que esse é o nosso grande cuidado e está dando certo até agora. Olha, avaliações feitas, reflexão também após a derrota, o que dá para projetar contra o Bragantino e principalmente o que no teu entender é possível melhorar em relação da última partida para a partida contra o Bragantino na terça-feira? Bom, eu acho assim, cada partida tem as suas nuances, né? E eu acho que nós temos que tentar manter a regularidade, tá? Mantendo a regularidade você vai conseguir resultados. Espero que seja na próxima partida. Manter a regularidade. Não deixar o adversário ser superior. Nesse último jogo, nós não deixamos o adversário ser superior, né? Nós tivemos as maiores chances, o goleiro do Atlético se destacou e tal, e mesmo assim nós não vencemos. Mas numa normalidade, se você sempre procurar jogar igual ou superior ao teu adversário, num conjunto de várias partidas, você vai ter melhores resultados. Eu acho que é isso que está acontecendo, né? Eu sempre digo para vocês que a grande satisfação que eu tenho e a grande tranquilidade, dá para dizer que a gente fica tranquilo em futebol, é que nós já jogamos contra todas as equipes, agora começamos a repetir contra os mesmos adversários, e tu não vê uma equipe que, olha, essa equipe é muito superior, jogou muito melhor que o Brasil. Nem o Brasil também, melhor que as outras equipes, né? Quando nós ganhamos aqui do Bragantino, também foi um jogo muito equilibrado, muito difícil, né? Então eu acho que nós temos que buscar a regularidade. Claro que eu vou falar, olha, a gente criou chance contra o Atlético, se puder ter uma finalização, mas isso seria o óbvio, né? Eu também não posso cobrar sempre de uma equipe, eu quero cobrar da minha equipe que ela produza. Aí ela vai lá, faz 2 gols contra o CRB fora de casa, faz 3 gols contra o Avaí, faz 2 gols contra o Paraná fora de casa, em 3 partidas faz 7 gols. Eu também tu não vai conseguir fazer sempre isso, senão tu estaria lá em primeiro lugar. Existe essas dificuldades, como foi na última partida. Considera esse grupo que tu tem hoje, os jogadores com o melhor nível técnico que tu já esteve nas mãos e com mais nível de variações que tu pode tocar de tal maneira com um cara, daqui a pouco tu quer jogar bola aérea, daqui a pouco tu quer um meia característica assim, outro diferente. Considera o melhor grupo que tu já teve na mão ao longo desses anos? Eu acredito que sim, né? Claro que os grupos eles são proporcional também à competição que você está disputando e o nível da competição que você está disputando. Você está jogando uma segunda divisão do estado, talvez você não, é evidente que você não possa ter, né? O nível técnico da equipe, da base da equipe, ela não é, eu não vejo assim tão diferente. Eu acho que nós temos um grupo melhor, assim, com mais opções, né? Há jogadores que não vêm iniciando as últimas partidas, ou não, enfim, e tem uma condição técnica tão boa ou superior, né? Não, eu acho que o grande segredo aqui no Brasil é que não existe uma grande diferença, assim. Nós temos 3 meios, tu fala assim, Diogo, Paraná e Clebson, se existe uma grande diferença entre eles, um é muito melhor, eu acho que isso é o que nos facilita. E se for pegar praticamente posição por posição, não há uma grande diferença, né? Bom, sair aquele jogador agora, o Brasil termina, né? Cai muito de produção, né? Na última partida que nós jogamos fora de casa, um dos jogadores que vem se destacando, que foi o Marlon, foi substituído pelo Brock. O Brock foi o autor do passe para o gol do Felipe. Tu tá entendendo? Então eu vejo assim, a equipe está num nível bom para a competição, mas talvez nesse ano, e é por necessidade também, né? Qual foi a outra competição que nós jogamos, que nós vamos jogar 38 partidas? Eu acho que você tem um número maior de jogadores de um bom nível.
O Brasil tem criado várias oportunidades, no último jogo acabou criando e não aproveitou, nos jogos anteriores que tinham sido de vitórias tinha aproveitado. Você acredita que esse fator de estar aproveitando mais as chances criadas que o Brasil cria durante o jogo tem sido o principal fator para esse bom momento do Brasil? Eu acho que foi isso. Num determinado momento, a gente estava dependendo muito dos gols do Felipe. Tá? Que isso são fases. Perfeito, ótimo. Ele está ali para isso, assim como o Martinho está ali para defender. Tá? Por isso que eles estão ali. Mas eu tinha comentado com os atletas, acho que com vocês também, se nós começássemos a abranger um pouquinho mais, né, nós íamos dar um salto de qualidade. E aí, nesse período até que o Felipe segurou um pouco nos gols, começou a vir, o Natan fez gol, o Ramon começou a fazer gol, aí tu encontra o gol do Camilo, de zagueiro, e o Felipe agora fez contra o Paraná. Eu acho que sim, o aproveitamento melhor, porque o número de vezes que nós estamos concluindo, em todas as partidas era muito parecido. Como foi agora, nós tivemos um número bom, mas não fizemos o gol. Em alguns momentos isso estava acontecendo. E a partir de um determinado momento ali, essa bola começou a entrar com mais facilidade, aí os resultados vêm, isso também gera confiança. Voltando à pergunta do grupo, né, e aí o técnico começa a ter o chamado problema bom, né, que tem vários jogadores, algumas pessoas pedem um, outras claro, pedem outra. E falando nisso, como tu observa esses jogadores que não estão tendo tanta oportunidade? Ontem teve jogo treino, né? Podemos observar alguns jogadores, né? O que tu pode dizer desses que não estão jogando as partidas oficiais, tipo Evaldo, Beluso, Natan, jogadores que recebem chances mínimas e é difícil de encontrar espaço para jogadores quando uma equipe tem uma regularidade e é difícil de mexer nessa questão? Normalmente, se essa equipe vem com uma regularidade e não está sofrendo nem cartão e nem lesão, fica um pouco mais difícil. Mas o campeonato é longo, né? Ou seja, você vem de 3 vitórias seguidas, 2 fora de casa, né? Evidente que você vai deixar a formação que vem atuando, né? É absolutamente normal, né? Não posso chegar assim, não, eu vou tirar o Ramon e colocar o Rogério porque há necessidade de eu colocar todo mundo. Poxa, não tem porquê, né? Mas agora os jogadores estão preparados, né? Por isso que a gente... Lá, tu falou do Evaldo. O Evaldo fez o amistoso contra o Caxias, fez o amistoso com a Aimoré e fez o amistoso ontem com o Grêmio, né? Ele vem jogando, só que tu tem o Camilo e o Teco, né? Que estão bem, não se lesionam. O Camilo jogou todas as partidas, leva um pouco os cartões, né? Então, que bom. Não tem o problema. Não é o Evaldo. O Evaldo está bem, está fazendo a parte dele, está preparado, um jogador de Série A, de Série B, um jogador que a gente tem muita confiança, assim como o Cirilo, Fernando, tal. Não, aí você vai falar do Fernando, vai falar do Charo, é um monte de jogador, vai falar do Luiz Miller. Não tem como você, a cada partida, ir trocando, né? É muito em função de quem está jogando, né? De quem está jogando. Agora, todo mundo pode ter opinião. Olha, se tivesse colocado, não. Tu coloca lá o Rogério no lugar do Elias, alguém vai perguntar, mas por que tu não colocou o Natan se o Natan entrou enquanto o CRB fez o gol? A pergunta vai ser, você sempre vai poder fazer pergunta, não, né? Sempre vai ter algum jogador que não está jogando, mas o importante é ver se o cara que vem atuando está bem e as coisas estão funcionando. E aí nós vamos falar de Nena, porque eu tenho que entrar o Nena, eu tenho que entrar o Gustavo.
E a gente só está falando de jogador bom, né? Pô, olha um Evaldo, um Belusso, tem muito jogador bom, né? Mas há pouco tempo a gente estava falando, por que não o Eldinho? Estava o Wender, né? Aí surge a situação. O importante é quando surgir a situação, o jogador está preparado. Foi o caso que eu falei do Brock com relação ao Marlon. Surgiu a situação para o Eldinho e ele aproveitou. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que analisar quem está recebendo oportunidade, se está aproveitando ou não. Agora, não tem um grupo de 29 jogadores, todo mundo jogar de uma maneira igual. É impossível isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece em todos os clubes, né? A gente poderia ter uma variação maior, por exemplo, de zagueiros, né? Todo mundo está jogando, mas se os dois que estão jogando tão bem, eu tenho que aproveitar ao máximo esse momento, porque eu não sei se amanhã depois eu posso contar com esse. Mas o que eu acho que é fundamental aqui no Brasil é que a gente está sempre preocupado com todo mundo, né? Eu acabei de citar 3 jogos justamente para compensar. Esses 3 jogos não são para quem vem jogando, né? Justamente para compensar, e assim que precisar deles, nós temos um grupo. Quando eu tiver que fazer troca, esse grupo, os jogadores que entrarem, eles manter a regularidade do Brasil. O Bragantino ainda joga esse final de semana, Rogério, mas independentemente do resultado, dificilmente vai sair lá de baixo, daquela zona meio complicada, né? Projetando a partida da terça, é um fator complicador pegar um adversário em casa na necessidade de vencer, principalmente por esse fato? Ou tu acredita que isso é uma situação diferente a partida em si? Eu acho que é indiferente, né? Porque as dificuldades... se eu falar, aí nós vamos chegar à conclusão, se eu pegar o Vasco da Gama, que está em primeiro, é melhor. Então, não existe, né? Eu acho que tem uma dificuldade pela particularidade do jogo, né? Então, se você pega um time que está lá em cima, você tem um outro tipo de dificuldade. Se você pega um time que não está numa pontuação boa, né? Enfim, eu não vejo assim. Eu vejo a dificuldade de jogar com o Bragantino nos seus domínios, que sempre é forte. É um time que tem muito a cara da competição. As equipes que tu pensa em Série B são equipes experientes, como o Bragantino, o Paraná, são equipes que jogam muito essa competição, né? Se mantém, né? Se às vezes não consegue subir. O ano passado até o Bragantino fez uma campanha legal, mas sempre se mantém, tem experiência na competição, tem rodagem na competição. Então acho que eu vejo a dificuldade muito mais por aí. Porque ainda se fosse as últimas 2, 3 partidas, poderia até um outro, né? Mas ainda tem um número grande de partidas, né? Ainda não é uma partida assim que os caras vão jogar, enfim, como se não tivesse mais chance depois. E evidente também eles vão jogar fora de casa contra o Luverdense. Eu acho que está 25-21, né? Então também eles dependem só deles para ficar 25-24, assim como o Luverdense vai querer abrir. É muito difícil falar, né, sobre isso. Rogério, tem uma dupla lá na frente, uma dupla de ataque que a gente fala bastante, que é o Felipe Garcia e o Ramon, 70% dos gols da equipe do campeonato, a dupla de zaga, a terceira melhor defesa. E a gente está produzindo uma matéria sobre 2 jogadores, uma dupla, outra dupla, do meio campo, o Leandro Leite e o Washington. Tá? Eu queria que falasse deles em 3 aspectos. O primeiro, em relação a toda a importância que eles têm de estar todo esse tempo no clube, essa identificação, a importância tática dele. O Brasil é o segundo time que mais desarma na Série B. E a relação de dúvidas que são colocadas normalmente em relação a esses 2 jogadores, até pelo tempo que eles já estão aqui carregando todo esse piano. Acho que são, quando você fala neles, fala sei lá, no Cirilo, outros, mas especificamente nesses 2, eles que meio que personalizam toda essa trajetória do Brasil, né? E todas as dificuldades de pegar o clube na segunda divisão do estado,
E não é fácil tirar um clube como o Brasil, que tem cobrança, e trazer para a primeira, e não só participar da primeira divisão do estadual, mas ser a melhor equipe por 2 temporadas consecutivas, a melhor equipe do interior, e ter 2 acessos nacionais. Então, assim, a primeira coisa que quando a gente fala no nome desses 2 jogadores, você lembra a trajetória vitoriosa do clube. Acho que isso é importante, né? Você vê o Leandro Leite, você vê o Washington, você vê toda essa... Então a contribuição deles é muito grande. E eles também foram competentes no sentido de que, a partir do momento que o Brasil foi subindo de série, foi aumentando o nível técnico, eles conseguiram acompanhar, entendeu? Talvez nessa competição de Série B, eles sejam até mais importantes, porque o nível técnico dos adversários é mais forte, o nível dos meias, aqueles jogadores que jogam nos setores deles, aquela qualidade boa que eles têm de marcação, aparece muito. Se hoje o Brasil está em 5º lugar, se hoje o Brasil está muito bem, eu dou uma grande parte a eles no sentido de neutralizar, porque normalmente os pontos fortes do adversário são no meio de campo e no ataque, não é isso? Então, a contribuição que eles dão para a segurança da equipe, e ali no meio de campo, além de marcar um setor decisivo do adversário, eles também diminuem o número de vezes que a bola chega no atacante. Isso facilita os laterais, os zagueiros e o próprio goleiro, né? Porque às vezes a gente faz um raciocínio simples, né? Olha, aquele jogador marca mais, tal, tem marcação, tem uma dificuldade nisso, naquilo, um pouco no passo. Então, o cálculo é simples. Olha, se eu tenho um lateral que marca bem, mas tem uma dificuldade no apoio, se eu tenho um volante que marca bem, mas tem uma dificuldade não sei o que, então basta eu pegar um jogador melhor que ele, melhor que esse lateral, que saiba jogar mais, e boto um volante que saiba jogar mais, e aí eu tenho um time melhor. Não é assim. Não é assim, porque o nosso time vai ficar mais frágil. Se eu tenho, vamos dizer assim, até 2 jogadores melhores que eles tecnicamente, né? Mas que não tem a mesma capacidade de marcar, eu diria que hoje talvez nós estivéssemos beirando a zona do rebaixamento. Eu tenho essa ideia, entende? É porque o cálculo é simples. Não, se eu tenho um jogador assim do nível técnico X, se aumentar esse nível técnico... Sim, mas você diminui um grande poder do Brasil, que é a marcação. Mas essa característica não do Brasil. Vocês viram o Juventude São Paulo? O Juventude marcou. Tu viu o Wallace lá atrás, tu viu o outro lá. Não. É uma característica quando você está jogando, no caso do Juventude São Paulo, um nível técnico melhor. Se o Juventude não marca, se não tem os volantes ali de marcação, não tem o Vacaria, talvez não ganhe. E o Brasil, quando joga a Série B, na verdade ele está normalmente jogando, na teoria, sempre com equipes melhores que o Brasil. Ah, não, mas na prática não está melhor. Sim, na prática não está melhor porque nós estamos marcando. Porque se deixar o Bahia jogar, nós deixamos 15 minutos o Bahia jogar lá no Centenário. Os caras nos atropelaram. O Bahia era para ter tocado uns 2, 3, o nosso uns 15 minutos. Não o Atlético que estou uma bola só. Entende? Não, então assim, se você não, vamos jogar e deixar jogar, bota lá um lateral que marque menos, um volante que marque menos, e não precisa nosso lá o Elias voltar tanto, vamos jogar mais solto, jogar e deixar jogar. Tchê, nós não estaremos em 5º lugar. Você tem que fazer essa leitura, porque é muito difícil tu segurar o Bahia, é muito difícil tu segurar o CRB, né? É muito difícil tu segurar o Avaí, é muito difícil tu ir lá e segurar o Paraná dentro de casa e vencer de 2-0. Então, é evidente que não são só esses 2 jogadores. Como tu me perguntou, eu estou dizendo, mas eles representam muito isso, eles representam
toda a história vencedora do clube. Eles representam aquilo que o Brasil tem muito forte, que é um time competitivo, e os dois são competitivos, mas pela maneira como eles jogam, eles transmitem isso, eles contagiam os outros a também fazer isso, eles cobram dos outros, né? Então, eu tenho essa ideia muito clara. Isso não quer dizer que não possam entrar outros jogadores, como já entraram, e também, como o caso do Ney, como o caso do Galhardo, entram, mas especificamente esses dois jogadores, eles dão uma consistência para o clube que era muito necessário na primeira participação do Brasil depois de muito tempo. Se você tira esses dois jogadores, pode colocar qualquer outros dois, até melhores tecnicamente, o Brasil não estava fazendo essa campanha. Isso é o mais certo daquilo que eu conheço sobre futebol. Obrigado, Rogério. Feito. Valeu. Valeu. Obrigado. Abraço.